Hoje é dia 25 de dezembro de 2019, Natal do Senhor, uma quarta-feira. A cor litúrgica é branco. O santo do dia é a Santa Társila. A primeira leitura será o livro de Isaías, capítulo 52, versículo de 7 a 10. O salmo responsorial será o Salmo 97. A segunda leitura será o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 6. O evangelho do dia será o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 1 a 18. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na primeira leitura da nossa liturgia da palavra, vem falar sobre a anunciação da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem falar que Deus anuncia que Jesus Cristo iria vir para resgatar o povo de Jerusalém, que tanto precisava desse socorro, que vivia por momentos difíceis da vida. Aquele povo precisava de ajuda, precisava de socorro, precisava da manifestação de Deus na sua vida. E a manifestação aconteceria através de Jesus Cristo. Ali estava sendo feita uma profecia de anunciação por parte de Deus. E assim, o povo se alegrou ao saber que nasceria o Messias, que ele viria para resgatar aquele povo e ali gerar uma nova renovação naquela sociedade que tanto precisava de buscar novas ajudas, pois estavam vivendo em pecados e vivendo praticamente acometidas pelas tribulações que os grandes e poderosos daquela época se utilizavam contra aquele povo. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: Reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial de hoje vem nos falar sobre a contemplação. A contemplação do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo iria trazer renovação e transformação para a vida de todos a partir do momento do seu nascimento. Essa era uma promessa de Deus. E então, todos se alegravam, pois sabiam e esperavam a vinda do Salvador, que seria através de Jesus Cristo, o filho de Maria e de José. E foi como aconteceu. E nós, nos tempos de hoje, vivemos as bênçãos que Jesus derramou sobre nós através do seu sangue. Vamos ouvir o Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da citara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.
A segunda leitura vem falar sobre a anunciação do nosso Senhor Jesus Cristo. E como sabemos muito bem, foi anunciado por vários profetas que Jesus Cristo iria nascer e que ele iria ser o nosso Salvador. E Deus disse, através das palavras de hoje, que foi bem enfatizado através dos profetas esse anúncio da vinda de Jesus Cristo, e que todos os anjos iriam adorá-lo, pois ele era o Filho de Deus. E Deus tinha ele como filho querido, como filho amado. E sabemos muito bem que Jesus veio para cumprir ordens de seu Pai, que seria entregar a sua vida para a remissão dos nossos pecados. Jesus, acima de tudo, foi obediente a Deus, teve respeito e decidiu fazer isso pelo amor que tinha por cada um de nós, porque somente dessa forma poderia-se eliminar certos hábitos que haveriam dentro da cultura dos homens, como os holocaustos, os sacrifícios, para poder se achegar e se aproximar a Deus. E foi dessa forma que Deus, se utilizando do seu Filho, conseguiu se aproximar de cada um de nós de forma doce, singela e amável. Hoje nós temos a presença de Deus no momento em que quisermos. Basta orarmos a Deus, que estaremos próximo dele. Antes não era assim. Era bem difícil nos aproximar de Deus. Apenas os profetas poderiam fazê-lo. Mas hoje, todos temos, graças ao Filho de Deus que foi anunciado pelos profetas, que é adorado pelos anjos, que é amado por Deus Pai, que nós podemos ter essa chance de estar próximo de Deus e de levar a palavra a Ele. Vamos ouvir a segunda leitura de hoje. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pela qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso evangelho de hoje vem nos falar exatamente sobre o nascimento, a presença de Jesus Cristo e sobre a Trindade Santa. Nós sabemos muito bem que a Trindade Santa é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Desde o início dos tempos, quando Deus criou a terra, a presença do Espírito Santo de Deus e seu Filho estavam juntos com Deus na participação da criação desse mundo. Jesus existia até mesmo antes dele se tornar homem, se tornar carne, e esteve presente com Deus a todo momento. Nós, praticamente, tivemos a oportunidade de conhecer Jesus Cristo em carne e osso. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o próprio Deus em carne e osso. Alguns tiveram a oportunidade de conviverem com Ele pessoalmente, entre eles estão os 12 apóstolos. Nós, das nossas gerações, não tivemos essa oportunidade. O que nós temos são as histórias contadas através da Bíblia, através das inspirações de Deus. Mas elas são relatos verdadeiros que nos dão força e nos impulsionam a acreditar no amor de Deus por cada um de nós. Deus entregou seu Filho para que pudesse vir ao plano terrestre e entregar a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. E através dos profetas anunciou a todas as nações que Ele enviaria o seu Filho. E foi assim que aconteceu. Dessa forma enviou o seu Filho, que morreu na cruz, e hoje vivemos a oportunidade
de buscarmos as nossas salvações através das nossas orações, dos nossos respeitos, da nossa fidelidade e do nosso amor a Deus. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus. E a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deram-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos a graça por graça. Pois, por meio de Moisés, foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.